Tudo começou em 5 de maio de 1966, na cidade de Ribeirão Preto. Essa é a data que marca a fundação da organização educacional Barão de Mauá pelas famílias Fávaro e Spinelli. Membros da Associação Ribeirão Pretana de Educação, eles pretendiam criar uma faculdade no bairro Jardim Paulista. O sonho foi se concretizando aos poucos. Tudo começou com a instalação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Barão de Mauá, que mantinha os cursos de letras, pedagogia, matemática e estudos sociais. Era uma boa alternativa na região, que se via carente para cursos voltados para a formação de professores. José Dantas teve sua formação acadêmica em História pela USP, na cidade de São Paulo. Já no primeiro ano de faculdade dava aulas para a quinta e sexta série. Sua vinda para Ribeirão Preto foi dada pela fundação da Barão de Mauá. Em março de 1972, deu a sua primeira aula em Ribeirão Preto. Morava na capital e viajava toda semana para o interior. 2 meses depois, em maio, foi demitido da escola em que trabalha em São Paulo e imediatamente contratado pela Mauá. Eu, em 1972, em março, se eu não me engano, dei minha primeira aula em Ribeirão Preto. Continuei morando em São Paulo, viajava toda semana e aí começou a minha vida na Barão de Mauá. Em Ribeirão Preto, as faculdades privadas não aderiram à ideia de trazer professores de fora da cidade para ministrar aulas na cidade. A Barão de Mauá inovou e foi a primeira a contratar. Assim, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Barão de Mauá transformou-se rapidamente em um importante polo de formação intelectual e profissional em Ribeirão Preto e região. Mais do que isso, uma referência de qualidade de ensino. Nós nos empenhávamos em trazer colegas de fora no sentido de contribuir para a melhoria do curso em si, seja na área de ciências sociais, história, geografia. Melinhadas é professor e, assim como Dantas, veio de São Paulo para Ribeirão Preto trabalhar na Barão. Os dois eram colegas em um cursinho na capital do estado. O convite para Adas chegar na Mauá foi feito pelo amigo Maurício Trachtenberg, que conhecia Domingos Spinelli, proprietário da faculdade. Permaneceu na instituição de ensino por 15 anos. Foi muito emocionante porque a gente, ainda jovem, imbuído de toda aquela esperança de transformar o mundo, não é? Foi muito gratificante porque o Dr. Domingos Spinelli nos recebeu muito bem. E eu fiquei nessa circunstância desde março até agosto, viajando semanalmente de São Paulo para cá, junto com todos os outros. Em 1989, foi criada a Faculdade de Ciências da Saúde Barão de Mauá. A perfeita integração com a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras propiciou, em 1993, o surgimento da União das Faculdades Barão de Mauá. A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.364/96 e o Decreto 2.306/97 permitiram o surgimento dos centros universitários. A instituição solicitou, então, ao Ministério da Educação o seu credenciamento na nova modalidade. Pelo decreto de 20 de maio de 1998 do Poder Executivo foi credenciado o Centro Universitário Barão de Mauá, nome oficial da instituição, mas é chamada carinhosamente pelos estudantes e docentes de Barão ou Mauá nos dias atuais. Mesmo 47 anos após a fundação, a organização não parou de crescer. Hoje a Barão de Mauá conta com 5 unidades, a Central, Independência, Irajá, Itararé e Itatiaia. Em 2011, lançou o Centro de Graduação Tecnológica Barão Tech, com cursos focados no mercado de trabalho, e também fez o lançamento do Barão EAD, Educação à Distância. A faculdade oferece hoje 45 cursos, misturados entre graduação, tecnológicos e à distância. Então, eu vim para Ribeirão Preto em 1970, início de 1970. Por quê?
Na verdade, eu estava fazendo já o pós-graduação no Departamento de Geografia da USP e conhecíamos muito Maurício Trachtenberg, que eu fiz a geografia na PUC. Eu fiz na PUC por circunstâncias, porque eu precisava trabalhar e escolhi exatamente o curso vespertino, porque me permitia já dar as aulas. Eu já dava aula no período da manhã e no período noturno, que é quando há maior oferta de aulas, né? E nesse convívio na PUC, o Maurício trabalhava lá e o Dr. Domingos Spinelli convidou-o a dar aula em Ribeirão Preto e pediu a ele que arregimentasse vários professores de São Paulo para vir dar aula, preencher uma lacuna que existia até então na Barão de Mauá, recém-fundada, né? Então nós viemos em 6, trazidos pelo Maurício Trachtenberg, e começamos a dar aula em março de 1970 na Mauá. 68 é um momento de crise. 72 é um momento de violência do regime no Brasil. Ele traz para trabalhar na Faculdade Barão de Mauá, não sei com que apoio, os caras caçados pelo regime militar. Entre eles, Maurício Trachtenberg e Ottaviani, de meu querido Ottaviani, de quem eu tinha relações pessoais, da mesma forma com Florestan, relações profundas pessoais. Em pegar muitos professores, em admitir, em contratar muitos professores que até então tinham sido perdido os seus direitos de aula nas universidades oficiais. E montou em cursos de final de semana, cursos de especialização, onde vieram dar aula na Mauá Ottaviani, para você ter ideia, Bento Prado, não é? Na área de biologia o Sawaia, na área de geografia veio Orlando Valverde do Rio de Janeiro, que é um ícone na nossa área, porque foi um dos primeiros funcionários do IBGE e um dos primeiros a aplicar uma metodologia científica na pesquisa de campo bastante adiantada para a época, né? Na realidade, as aulas que eram dadas na Mauá por vários professores tinham a preocupação de desocultar a realidade. Além de desocultar, apontar as contradições sociais, não é? Do Maurício, a postura bastante clara, progressista do Maurício, e o passado que ele já tinha exatamente, então ele era o grande alvo da chefia militar aqui em Ribeirão Preto, né? Eu fiquei na Mauá de 1970 a 1985. Foram 15 anos de trabalho na Mauá, tentando implantar o curso específico de geografia, que depois foi implantado, não é? Como também o curso de história. Ao longo de todo esse período tivemos as vicissitudes de estudos sociais em 2 anos, né, no início da década de 70, em decorrência da própria reforma do ensino, não é? Universitário em 68, em 71, a reforma do ensino na época chamava os primeiro e segundo graus, onde essa reforma absurdamente foi realizada muito mais pelo pessoal do IPES, né? Do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, que sob esse nome pomposo se alojava, na verdade, um empresariado paulista e carioca. A Barão de Mauá, com as mudanças do curso de Sociologia e de História para o curso de Estudos Sociais, uma fusão de História e Geografia, né, reduziu bastante o número de classes na Barão de Mauá, né?
Lembro do Spinelli abrindo os braços, aqueles brações imensos dele, embora baixinho, atarracado, de italiano, dizia: professor, não fique assustado não, que nós vamos recuperar tudo isso aqui. E como pioneiros queríamos dar o melhor de nós. Era interessante, era um grupo fervoroso, era um grupo, como se diz na gíria, Caxias. Eu me chamo José Dantas, nasci em 3 de março de 1938, numa cidade do Rio Grande do Norte chamada Flores, que hoje se chama Florânia, no sertão nordestino, nas proximidades de uma cidade mais conhecida como Currais Novos, não é? Fiquei lá até o início da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Melenhadas. Eu vi a festança nessa localidade que eu morava, Cedral, em 1945, a festança pelo término da guerra. Eu era criança, tinha 6, 7 anos. As famílias se organizaram, cada uma delas confeccionou uma bandeira de um país aliado e saíram às ruas comemorando o fim da Segunda Guerra Mundial. Me lembro disso, eu era criança. E muitas das memórias que eu vou passar hoje aqui para vocês, pelo menos alguma das coisas, tem a ver com recontando a memória do meu avô, né? Com quem eu tive uma relação muito carinhosa, muito próxima, muito querida, né, na minha infância. Durante a guerra, minha família se alistou como soldado da borracha, um projeto do Getúlio Vargas. O Brasil entrava na guerra, a borracha natural se tornara elemento importante para o desenvolvimento da guerra. Então, minha família, durante a Segunda Guerra Mundial, foi convencida por uma propaganda governamental. Era ainda uma instituição pequena, né? Que ocupava lá a Praça Ramos, não com esse prédio grande que possui lá, onde nós tínhamos que improvisar muitas coisas. Conseguimos emprestado uma série de recursos didáticos pedagógicos, porque a gente acreditava exatamente nessa possibilidade da educação. Mas antes da minha vida em Barão de Mauá tem muito mais vidas, outras coisas importantes da minha vida, que tem a ver também com a Barão de Mauá. O Dr. Domingos Spinelli foi corajoso e receptivo, porque, na verdade, aqui existia um comando militar que a todo momento cobrava do Dr. Domingos Spinelli o porquê de ter contratado aqueles professores. Passei 5 prisões, por 5 prisões, não como guerrilheiro, que nunca fui nenhum guerrilheiro, mas como estudante, lutando contra o regime, né? Não sei se o Spinelli conseguia fazer essa distinção e convencer as forças do Chamelot, coronel aqui de Ribeirão Preto, que mandava aqui e desmandava, já morreu, que o tenha onde quiser estar, né? Se tiver céu, provavelmente não estará lá, né? Basta ver o que fizeram aqui com a Áurea Moretti, a irmã. Estupraram o meu amigo Francisco, um negro, na frente da mulher. Estupraram a mulher na frente do Francisco, ele filho de um coronel.
Eu E mais tarde, o Chico e ela se suicidaram em Paris. Lembrei uma passagem interessante, que eu estava numa cela, 4 metros quadrados, 62 pessoas. Nós nos deitávamos, enquanto alguns se deitavam, outros ficavam de pé encostados aos outros, assim numa roda, para dar espaço para alguém dormir. Durante vários dias. Eu não considero isso tortura, diante das torturas que outros amigos meus viveram. Graves torturas, gravíssimas torturas. Estudo de problemas brasileiros, etc. Nós até ríamos de tudo isso, vamos dar o estudo de problemas brasileiros, mas na nossa visão, não é? Não é o título, a nomenclatura da disciplina que vai definir uma postura conservadora, ao contrário. Mas tomávamos cuidados porque nas salas podiam existir e existiam agentes policiais infiltrados, não é? Não sei se eu posso chegar ao ponto de dizer uma massa crítica. Passado mais de 30 anos, eu encontro alunos daquela época que procuram recordar esse período. E eu acredito que contribuímos exatamente no sentido de, pelo menos, de tentar desocultar a realidade para o educando, entendeu? Me parece que hoje as coisas estão serenas sem ter ocorrido as transformações. Porque é preciso você trabalhar enquanto estiver vivo. Você vai me dizer isso depois, quando você se aposentar. Vai dar uma cócega de que falta o quadro negro, de que falta o aluno, que falta alguma coisa. E que nenhum computador, nenhum texto que você esteja escrevendo ou lendo, eu tenho lido por ano mais de 15 livros. Diversos. Tal tempo que eu tenho tido. Mas, embora isso me cause muito prazer, tenho lido coisas fabulosas, maravilhosas, romances do Follett sobre a Idade Média, coisas maravilhosas, das construções das antigas catedrais maravilhosas, dos vitrôs medievais, coisas maravilhosas, só lendo para... Mas é quase nada diante da necessidade de quem sempre trabalhou para viver e que faz falta o trabalho. Então, Barão de Mauá foi o espaço onde eu pude exercitar, como professor de História do Brasil, os meus saberes e os meus não saberes, porque essa aula também é um não saber. De repente, alguém pergunta uma coisa que você não sabe. E que você precisa saber dizer que não sei. A presidência de Ribeirão Preto deveu
por ocasião da fundação da Barão de Mauá. O professor Melinhadas tinha sido convidado, não sei por quem, para vir trabalhar aqui, em 1970. E nós dois éramos colegas no curso Anglo-Latino de São Paulo. Eu estive trabalhar na Barão de Mauá, uma escola que está abrindo. Recebi um convite, gostaria de trabalhar em curso superior. Ele tinha feito, parece que a PUC, e veio trabalhar em Ribeirão Preto. 2 anos depois, houve uma reviravolta dentro do Anglo-Latino e eu perdi a direção do curso, que foi oferecida para o filho do dono do Anglo. E eu fiquei meio insatisfeito. Mas eles me deram uma série de aulas, mas queriam me dar aula de história da civilização, história geral, não era o meu métier, eu tinha que... ia ser muito difícil, né? Aí fiquei com algumas aulas de história do Brasil e o WhatsApp, eu te levo para Barão de Mauá. Eu, em 1972, em março, se eu não me engano, dei minha primeira aula em Ribeirão Preto. Mas nós tínhamos um referencial, que era a busca de um socialismo democrático. Uma relação harmoniosa, não houve, que eu tenha percebido, não houve nenhum tipo de repulsa, não houve, nós nos envolvemos e me lembro tão bem de vários professores que acabaram inclusive pedindo orientação para os demais, numa posição linda, de humildade. Por favor, me dê uma bibliografia, vamos trocar ideia. Como não? Formamos grupos de estudos. Porque o Adas e eu escrevemos uma série de livros de estudos sociais, de 5ª e 6ª série. De tal importância que nós vendíamos 1.016.000 livros por ano. É um período riquíssimo, viu? Riquíssimo. Nós nos empenhávamos em trazer colegas de fora no sentido de contribuir para a melhoria do curso em si, seja na área de ciências sociais, história, geografia, não é? Empenhávamos e sempre tivemos, na medida do possível, o apoio tanto do Dr. Domingos Spinelli como do Nicolau. Todos que passaram pela Mauá fazem parte desse todo. É uma somatória, né?